Por que as minhas regras não funcionam com o meu filho adolescente? Você já teve a sensação de que perdeu o controle? De que, de repente, você dormiu com uma criança que fazia o que você pedia e acordou com aquela que quer fazer tudo ao contrário ou simplesmente não fazer o que você pede? Eu sou a Thaís Pereira, sou psicóloga clínica especializada em atendimento a adolescentes e educadora parental. E eu vou te ajudar a entender um pouquinho o que acontece, que parece que a gente dormiu com o filho e acordou com o outro. Na infância, os nossos filhos, eles precisam dessa sensação de segurança e de confiança daquilo que a gente faz. Então, eles precisam daquela rotina, daquelas regras, daquela previsibilidade que a gente dá para eles dizendo tudo o que eles vão fazer no dia. Quando chega a adolescência, tudo se transforma. Porque o cérebro do nosso adolescente, ele pede por autonomia, ele pede por independência, por identidade própria, por sensação de pertencimento, de descobrimento, quem eu sou, do que eu gosto, como que eu quero ter a minha liberdade e estabelecer a minha rotina. Então, assim, o mandar, o direcionar, já não vai funcionar. Pelo contrário, vai gerar muitas vezes uma disputa de poder. Quem pode mais, né? Os pais ou os filhos? E aí entra a parte desafiadora. Como é que eu faço para o meu adolescente entender por que as regras existem? Vamos falar então de pelo menos 3 motivos do porquê as regras já não funcionam mais na adolescência. O primeiro deles é um pouquinho do que eu já falei, da busca por autonomia. O segundo, às vezes, é a nossa comunicação. Essa comunicação autoritária de eu mando, você obedece, também não vai funcionar mais. E a mudança na relação. Então, vamos entender um pouquinho cada um desses. Na adolescência, eles têm sede de testar os limites, eles têm curiosidade de aprender por tentativa e erro. E isso não é de todo ruim, é importante, faz parte da fase de desenvolvimento que eles estão vivendo. Acontece que eles não têm a compreensão de, para eles terem a liberdade de testar, eles precisam ter responsabilidade. E aí acontece que o adolescente, ele não tem capacidade de controle ainda, né? De controle dos impulsos, de pensar nas consequências, né? De controlar as emoções. E aí eles acabam se colocando em risco ou fazendo coisas ali que não são tão legais. E aí a gente, por medo de que isso aconteça, a gente acaba querendo mostrar ali, demonstrar uma autoridade, colocar ali os limites e as regras de uma forma imposta. E aí isso não vai rolar com o adolescente. Quanto mais a gente manda, menos eles vão querer fazer. Então a gente precisa mexer um pouquinho, utilizar de outras ferramentas para a gente colocar os limites que são importantes e necessários nessa relação. E como que a gente, então, entende a busca por autonomia deles, mexe na nossa forma de comunicar o que a gente quer e precisa para continuar educando eles nessa fase, entendendo que agora a gente precisa sair do papel de pai e mãe, que direciona o tempo todo, supervisiona o tempo todo e direciona o tempo todo igual na infância, para pai e mãe que lidera. Por que lidera? Porque a gente vai precisar falar uma língua onde a gente não generalize tudo, né, com o nosso adolescente. Então, assim, eu preciso ser flexível. Eu preciso conseguir ser flexível enquanto pai e mãe de entender assim, o que eu preciso, o que eu posso permitir que o meu adolescente decida e escolha por ele mesmo, o que nós vamos precisar fazer combinados, porque talvez ele não consiga sozinho decidir, e aí eu vou precisar combinar com eles algumas regras e limites. E o que para mim é inegociável, inflexível, vai ser do jeito que eu estou direcionando, do jeito que eu estou pedindo e ponto final. Os adolescentes, eles gostam de se sentir ouvidos. Nossos filhos,
seja a idade que eles estiverem, principalmente na adolescência, que eles se sentem mais ouvidos e se identificam mais com outros adolescentes, é onde a gente precisa mais escutá-los para sermos escutados. Então, quanto mais eu ouço meu adolescente, quanto mais eu trago ele para participar comigo das regras e combinados que a gente vai ter aqui dentro de casa, maior a minha chance de que ele siga esses combinados e que ele me escute quando eu precisar corrigi-lo. Para começar a pensar o que a gente faz, então, o que a gente muda na nossa forma de maternar, de paternar, quando nossos filhos vão para a adolescência, a gente entende também que os pais da criança também mudaram, também estão numa nova fase. Então a gente vai aprender a ser pais de adolescentes. E algumas dicas de ferramentas para isso é a gente entender que tudo que o adolescente precisa é se sentir ouvido. Por que na adolescência há tanto a preferência dos pares, né, de outros adolescentes, dos amigos, do que da família? Porque eles estão buscando pertencimento, identificação, aceitação dos outros. Mas isso não muda a necessidade que os nossos filhos têm de se sentirem aceitos e amados por nós. E aí, diferente da infância, que a segurança estava tudo no que o pai e a mãe colocava e direcionava, na adolescência eles vão ouvir se eles se sentirem ouvidos. Eles vão acolher se eles se sentirem acolhidos. Se eu crio um espaço seguro de escuta e acolhimento para o meu filho, eu tenho uma chance muito maior, uma probabilidade muito maior de que ele vai seguir nossas regras e combinados. Vamos reavaliar essas regras e transformá-las em combinados. Não dá mais pra gente deixar tudo no mesmo potinho. Então, assim, ou tudo sou eu que decido pelo meu filho, ou tudo é ele que decide por ele. Não, tem coisas que ele pode decidir. Tem coisas que na adolescência, conforme eles vão crescendo, a gente pode e deve dar autonomia para eles, né? A gente pode combinar com eles. Então, assim, a tarefa da casa, o que ele pode ajudar? Né? O que ele gostaria de ajudar? Então, assim, permitir assim, tem uma tarefa que você gosta mais de fazer, você gosta mais de lavar a louça do que varrer a casa? Então, tudo bem, você lava a louça e eu varro a casa. Você prefere tomar banho antes ou depois do jantar? Entende? Isso, eles podem ter autonomia, né? Ele precisa tomar banho, ele precisa estar até 10 horas da noite na cama, mas ele pode escolher se ele vai tomar banho antes ou depois do jantar. Eu não preciso ficar mandando, mas ele precisa saber que ele tem que fazer isso. E aí, ele ter a liberdade e a autonomia de que momento do dia dele ele vai fazer isso. E aí, tem coisas que são inegociáveis e ele precisa saber disso. O que é inegociável? Precisa ter 1 hora, de 1 a 2 horas de estudo por dia. Precisa desligar o celular até as 9 da noite. São exemplos, né? Então, assim, tem coisas que a gente precisa dar autonomia e poder de decisão para o nosso adolescente. E tem coisas que não vai dar pra gente dar. O que não dá é pra, no momento a gente deixa eles decidirem tudo, em outro momento eles não podem decidir nada. Isso fica confuso. Isso fica instável. Os deixa inseguros. E a gente também. Porque eu não sei o que cobrar, quando cobrar, onde cobrar. Se eu tenho um combinado com ele, eu sei onde cobrar. Se eu combinei com o meu filho que depois do almoço ele ia ficar com meia hora de descanso e depois dessa meia hora de descanso do almoço ele ia lavar a louça, eu posso cobrar, porque foi um combinado. Agora, se eu não tenho nenhum combinado com ele e eu só vou mandar fulano vai lavar a louça, qual a chance dele ir? E de virar uma disputa de poder? Quem pode mais? Quem manda aqui? Então, algumas regras da infância já não fazem mais sentido na adolescência. Eu preciso revisar, adaptar, ajustar e chamar o meu adolescente para fazer esses combinados. A gente tem um problema. Qual sugestão você dá para a gente resolver? Outro ponto que faz total diferença é nós nos conectarmos com os nossos filhos antes de corrigir. Se antes de eu chegar
e dizer pro meu filho o que aconteceu, como que ele tem que reagir, o que ele tem que fazer. Eu chegar e simplesmente perguntar: filho, o que aconteceu? E ouvir o que ele tem para dizer sobre a situação, seja porque ele não lavou a louça, que era o nosso combinado, ou seja algum problema que ele teve na escola com um amigo, seja a situação que for. Se eu, antes de tudo, se eu não me precipitar, conseguir sentar, olhar para o meu filho e dizer: o que está acontecendo? O que aconteceu? Eu quero saber de você, eu quero te ouvir. E quando ele termina de falar, eu consigo agradecê-lo por compartilhar comigo, por confiar em mim. Aí eu abri um espaço infinito de escuta, um espaço seguro de escuta, seja para refazer, reajustar um combinado simples, como o da hora de lavar louça, ou seja, para ouvir um problema que ele esteja enfrentando de um conflito com os amigos, na escola, na rua. E o que a gente escuta o tempo todo, que a gente vê em todos os lugares: o exemplo. Se eu não escuto o meu adolescente, se eu só falo o que ele tem que fazer, se eu não valido o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo, as suas necessidades, se quando ele grita comigo, eu grito de volta com ele, eu não tô sendo o exemplo que ele precisa de uma forma saudável, respeitosa de resolver os conflitos, de resolver os problemas. Então, para que a gente quer tanto, né, que os nossos adolescentes tenham autocontrole, que eles nos respeitem, que eles nos escutem, que eles nos obedeçam. E aí, a gente, muitas vezes, na tentativa de ser firmes, rígidos e corrigir, fazer o nosso papel de pai, a gente deixa de ensinar pelo exemplo. A hora de respirar fundo, esperar essas emoções se reajustarem, se reequilibrarem, para que a gente possa ter uma conversa para solucionar o problema. A gente fica o tempo todo preso na questão de corrigir, o que é muito comum da infância. Porque na infância, nossos filhos não têm total habilidade ainda de pensar em soluções para os problemas. Na adolescência, a gente já consegue ter um diálogo muito maior. Então, a gente não precisa direcionar o tempo todo. A gente consegue ouvir sugestões. Ó, a gente está com um problema. A gente não está conseguindo se comunicar. A gente não está conseguindo cumprir os nossos combinados. O que você sugere? O que você sugere? E muitas vezes é nessa hora que a gente demonstra respeito não só por eles, mas por nós também. Porque quando um filho ergue a mão pra gente, ou ergue a voz pra gente, é nessa hora que a gente fala: opa, não. Aqui nessa casa ninguém grita, aqui nessa casa ninguém agride ninguém. Aqui ninguém levanta a mão pra ninguém. Então você vai respirar fundo, se acalmar, eu vou me acalmar. E quando a gente estiver melhor, mais calmos, a gente vai sentar e conversar. Porque eu me respeito, então ninguém fala assim comigo. E eu te respeito, então não é hora de conversar. A gente acha que saindo, deixando, nesse momento de conversar, a gente vai estar mimando, a gente vai estar dando brecha, né? Para repetição desse comportamento que a gente precisa corrigir. Não, porque a gente vai voltar. Depois que todo mundo respirar e se acalmar, a gente vai voltar e conversar. Ó, temos um problema, como vamos resolver? Juntos. Eu vou te ouvir. Primeiro, o adulto ouve. Depois, o adolescente ouve. O seu filho, o seu adolescente, ele não tá querendo te testar, te desafiar por mal, por birra, por graça. Isso faz parte dessa fase de desenvolvimento. Ele não quer te testar, ele quer testar o mundo. Ele quer testar os limites dele, até onde ele pode ir. O que ele precisa descobrir sobre quem ele é, a identidade dele, quem ele está se tornando. Então, assim,
se a gente conseguir validar, demonstrar empatia, se a gente aprender a se comunicar, a ouvir, a gente não vai perder, a gente não vai se desconectar do nosso adolescente e esperar essa fase passar, porque isso pode abrir uma lacuna sem fim para essa relação. Eles precisam de nós, então a gente não deve levar para o lado pessoal. Ah, chegou a fase da rebeldia, chegou a fase da revolta. Precisa entender o que está acontecendo. Como que esse cérebro está se desenvolvendo? Que fase é essa? Porque é uma fase de desenvolvimento. A gente é criança, se torna adolescente, jovem, adulto, idoso. São fases que a gente passa de desenvolvimento na nossa vida. Então, que fase é essa que meu filho está vivendo? O que ele precisa de mim? O que essa fase demanda de mim enquanto pai e mãe? Se a gente entender que a gente não pode julgar, não deve julgar tudo como normal, tem coisas que são comum da adolescência. É diferente de dizer que é normal. Então, tem comportamento que é comum na adolescência. Agora, normalizar as discussões, as brigas, bater porta, xingamentos, falta de respeito. Será que a gente deve fazer isso? Se você me assistiu até aqui, eu acredito que você concorda comigo, que não é só uma fase que a gente deixa e espera passar. Que a gente tem sim coisas que nós pais podemos e devemos fazer para ajudar, para acolher e para acompanhar os nossos filhos nessa fase, mais ainda conectados a eles, para que sempre que eles precisarem, eles possam vir até nós para conversar, até nós para pedir ajuda e para desenvolver, para continuar desenvolvendo. Lembra que eu falei que a criança, ela precisa do nosso direcionamento e supervisão o tempo todo para se sentir confiante? O adolescente também. Quanto mais a gente valida, acolhe, ouve, mais autoconfiança a gente está ajudando eles a desenvolver. Mais capazes de resolver conflitos e problemas eles se tornam. Então, fica aqui uma reflexão e algumas dicas de como que a gente pode continuar se sentindo ouvido e pelos nossos filhos e para que as regras continuem acontecendo, né? Agora em forma de combinados aí, que os limites continuem acontecendo em casa, para que a gente possa continuar educando os nossos filhos. Me conta aqui nos comentários qual desses combinados, dessas regras vocês já fazem e qual que vocês vão buscar adaptar ao que eu falei aqui hoje. Nos próximos vídeos eu vou continuar trazendo reflexões sobre adolescência, família, desenvolvimento emocional. Até a próxima!